Ele tem que avaliar qual que é o melhor momento de introduzir, de iniciar. O bebê, eu acredito que ele tenha o tempinho dele, então a gente tem que ter muita, mas muita paciência mesmo. Na prática, com a gente foi assim. Oi, meu nome é Erla Jamal e no 8º episódio da série Entre Mães vou falar de um tema muito interessante no universo da maternidade, introdução alimentar do bebê. Nessa primeira parte do vídeo vou contar um pouco para vocês a minha experiência com a Maria. E na segunda parte vou bater um papo com uma convidada muito especial, minha amiga muito, mas muito querida, Karine Marques. Nutricionista e mamãe do Theo, ela irá nos auxiliar nesse tema tão aguardado ou não pelas mamães. Também convido vocês para se inscreverem aqui no canal e também me seguirem lá no Instagram, o @erlajamal. Com a chegada dos 6 meses do bebê, logo acende um alerta na cabeça das mamães. Confesso que para mim, que eu estava super ansiosa para iniciar a introdução alimentar da Maria, porém com muita insegurança. Como a Maria não estava mais no peito de forma exclusiva, apenas utilizando a fórmula, a introdução alimentar dela foi um pouco antes dela completar 6 meses. A história da introdução alimentar da Maria foi bastante legal e curiosa. Como eu comentei aqui no canal, que fico com a Maria praticamente o dia todo sozinha, eu fazia tudo com a Maria perto, né? Inclusive as refeições. E eu comecei a perceber que a Maria olhava com vontade. Daí eu comecei a ficar toda preocupada, ela ficar mal por eu estar comendo perto, né? E eu comecei a passar a comer longe, né? Comecei a comer em outro lugar que ela não tivesse vista. Eu sempre colocava ela no carrinho, né? Na hora das minhas refeições, né? E eu colocava um desenho, sabe? Para ela assistir na TV até eu terminar. Logo que começou esse episódio, a Maria contava com 5 meses, né? E a gente já tinha agendado a consulta de 5 meses com a pediatra, né? Já estava agendada e a gente foi. E durante a sala de espera, eu comentei com o Thiago, né, meu marido, e falei que iria falar com a pediatra sobre esse fato, né? Porque eu estava começando a ficar preocupada, no sentido da Maria ficar com vontade, acontecer qualquer coisa, porque ela estava olhando com desejo mesmo a comida. E vocês não vão acreditar. Nessa consulta, a pediatra fez a seguinte pergunta: se eu estava notando o interesse da Maria pelos alimentos, os alimentos que a gente comia. E minha resposta foi logo sim, né? E eu comecei a contar toda a história. Claro, gente, que a introdução alimentar do bebê deve ser recomendada por profissional adequado da área. E não é apenas esse desejo do bebê por alimentos, é uma série de outras questões que são avaliadas pela pediatra, juntamente com os relatos do pai. Após aquela consulta, iniciamos a introdução alimentar da Maria. Não vou entrar em detalhes, pois não tenho conhecimento técnico, né? E eu vou deixar para a nutricionista Karine Marques explicar em detalhes. Bom, então a Maria iniciou a introdução alimentar com pouco mais de 5 meses, antes dos 6 meses. O método que eu optei foi o tradicional, né? O amassar. Eu amassava como forma, né, de papinha, né, os alimentos para Maria. Hoje existem outros métodos que antigamente era pouco divulgado e também a Karine irá comentar sobre eles. Em relação aos alimentos e a forma de oferta para a Maria, eu segui uma lista indicativa pela pediatra. Lá explicava direitinho, passo a passo da introdução de como deveria ser realizada. No início, gente, eu fiquei muito perdida quanto ao preparo, até na forma de oferecer. Eu morria de medo da Maria engasgar, gente. Porém, eu não tive nenhum problema quanto a Maria não comer, não aceitar. Ela sempre comeu muito bem, desde a introdução até hoje. Ela sempre aceitou tudo o que eu preparava para ela. Na verdade, assim, ela só não gostou de alguma coisinha, assim, por exemplo, o abacate.
O abacate ela não gostou, ela não come até hoje. Mas no geral, ela aceitava e comia de tudo, né? Come de tudo. E também, né, muita paciência, gente. Porque no início, né, da introdução, o bebê não come muito, gente. Ele demora para comer. Era bem demorado. Esse processo é muito demorado, assim. Por exemplo, no início da introdução, para dar uma fatia, assim, uma fatia pequena, que eu tô falando de mamão, levava acho que uma meia hora para mais, gente. Em relação aos alimentos, eu não tive nenhum problema, como eu falei, só alguns mesmo que ela não se interessou, tipo o abacate, né, que é o que até hoje ela não aceita, por isso que eu falo dele. E eu só tive um pouco de dificuldade, gente, não foi nem com alimento, foi na oferta da água, né? Oferecer a água, né? Era copinho, era colher, eram várias tentativas, mas logo começou a dar certo. O bebê, eu acredito que ele tenha o tempinho dele, então a gente tem que ter muita, mas muita paciência mesmo. Outra coisa, gente, que eu tinha muita dúvida e até gostaria que a Karine, né, nos explicasse melhor, era em relação ao leite, gente. A Maria, mesmo comendo todas as refeições, eu terminava de dar para ela a comida, né? Ela já queria mamar. Nossa! Nesse começo eu fiquei muito preocupada, porque eu achava que o problema estava com a comida que eu estava preparando e ofertando. Porém, com a prática, com o passar do tempo, percebi que realmente era assim. Pelo menos com a Maria. Eu dava uma refeição, logo em seguida ela pedia, né, o leite, né? No caso, eu dava mamadeira, né, que eu não dava mais o peito, né? E eu comecei a perceber que era dela. Ela tinha essa necessidade, comer e tomar muito leite. Hoje, a Maria, com as refeições, ela ainda mama, ela toma o café da manhã, depois ela almoça, depois ela tem um café... Ela almoça isso, né? Ela tem um lanchinho da tarde, depois tem a janta e tem o mamar. Ela ainda não deixou de mamar, né? A gente trocou, né? Com o tempo, né? Com o período a gente vai trocando, né? A fórmula, o leite, se adequando à necessidade da criança, a idade, tudo. E ainda ela mama, né? Na hora de acordar, que é o primeiro mamar da manhã e o mamar da noite. Então, eu percebo que ainda ela tem a necessidade, ela precisa. Mas não é o fato de ela estar com fome, gente. É toda uma história, aquele momento, a sucção, mamar, ou ficar abraçadinha, acolhida. Então, é outra história isso. Bom, gente, então é isso. Eu comentei de forma bem resumida mesmo nessa primeira parte do vídeo, né, sobre a fase de introdução alimentar, né, que eu tive com a Maria. Eu falei bem rapidamente mesmo, assim, para o vídeo não ficar extenso, não ficar cansativo, e não cansar vocês que estão assistindo, né? E assim, não tem muito o que falar, né? A introdução alimentar de bebê para bebê tem que ter, sim, um acompanhamento do pediatra, ele tem que avaliar qual que é o melhor momento de introduzir, de iniciar. E como eu falei, são vários fatores, gente, não é porque, no meu caso, que eu percebi que a Maria estava com aquele desejo de a gente estar almoçando, jantando e ela olhando com vontade. Mas não, são outros fatores, gente. Analisa tudo, peso, postura, se o bebê já tá com aquela posturinha ereta, que consegue, como eu acho que tipo engolir, sabe? Então são vários fatores que só um especialista, né? O próprio médico pediatra para fazer essa avaliação. Gente, eu falei assim, o que eu vi como leiga na prática, gente. Na prática, com a gente foi assim. Mas no segundo vídeo, como eu já deixei lá, já esclareci, já falei lá na frente, que eu convidei uma amiga muito especial, né, nutricionista, e também a mamãe do Theo, né, a Karine Marques, e ela irá esclarecer dúvidas sobre o tema, né, a introdução alimentar do bebê.
Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado até aqui. E beijos, fiquem com Deus e até a próxima. E até o próximo vídeo com a Karine Marques. Não percam, gente, que tá muito bom. Beijo, gente!